Bom dia, galerinha. Hoje a gente vai fazer uma análise rápida da obra Os Sertões. Vocês receberam esse livro para leitura há umas semanas e a gente vai destacar alguns pontos que seriam interessantes em Os Sertões. Vamos começar lembrando que ela é uma obra pré-modernista, tá? Faz parte do pré-modernismo brasileiro, escrita por Euclides da Cunha, um jornalista do estado de São Paulo que tinha sido enviado à região para descrever tudo o que estava acontecendo na Guerra de Canudos, para retratar a Guerra de Canudos. Inicialmente, Euclides da Cunha ele se porta como um jornalista e ele encobre algumas coisas que ocorreram na região, como torturas, decapitações, e exalta o exército com seu patriotismo. Anos mais tarde, em 1902, ele publica Os Sertões e traz à tona toda uma denúncia do massacre que foi à comunidade de Canudos, liderada por Antônio Conselheiro. Aí ele vai dividir a obra em 3 partes, lembrando que é a terra, o homem e a luta, onde ele destaca o cientificismo, o determinismo, o próprio darwinismo, tá? Onde ele vai trazer, por exemplo, na Terra, toda a geografia, todo o relevo, toda a parte do clima, do sertão nordestino. Então ele retrata bem essa questão das regiões montanhosas que vão se aplanando quando vão chegando mais ao norte, a questão das características dos rios, a entrada do sertão que se dá mesmo ali ao norte do Rio São Francisco. Ele faz um destaque ao rio Vaza Barris, que rodeava a comunidade de Canudos. Ele chega a citar que parece ser um oásis para o sertão. E ele é interessante que a gente destaque isso daí, que o principal inimigo, vamos dizer assim, não, o principal entrave para o sertanejo seria realmente a seca. Então ele destaca bastante, vai dividir em 5 capítulos a primeira parte, né? Que é a parte onde ele fala realmente sobre a terra, sobre a região, sobre o meio onde vive um sertanejo, e a segunda parte onde ele traz o homem. Quem é esse jagunço, o próprio coronel, o exército, o sertanejo, a figura de Antônio Conselheiro. Quem é Antônio Conselheiro, né? E a gente vamos lembrar um pouquinho aqui que Antônio Conselheiro, vou ler uma descrição para vocês, Antônio Vicente Mendes Maciel foi um líder religioso brasileiro. Em 1859, ele começou a cruzar os sertões nordestinos, ganhando fama de milagreiro. Em 1893, passou a pregar o não pagamento de impostos e acabou preso. Depois disso, ele estabeleceu-se no Arraial de Canudos, na Bahia, onde organizou uma comunidade na qual a posse de bens obedecia a princípios socialistas. Conselheiro se tornou um problema para os governantes, com boatos de que era a favor da monarquia. Foi morto enquanto faziam greves de fome na frente de batalha. Isso é uma descrição que está aqui no livro de vocês, tá? Está lá no livro de vocês a descrição. O que a gente pode falar sobre Antônio Conselheiro e que eu faço uma visão talvez pessoal que eu tenha da obra? Ele representava os anseios de um povo sofrido, de um povo que passava fome, que era explorado pelos coronéis, né, que vivia com medo dos jagunços. Então ele representava ali para aquele povo sofrido do sertão nordestino realmente talvez um milagre, talvez a resposta para os problemas. Imagine um povo que passava fome, que sofria com a seca, com a exploração, e ainda vinha a cobrança de impostos, que era talvez ali aquilo ali para Conselheiro um absurdo, como ele pregava, que talvez aí tenham ligado ele a um monarquista. Mas antes de tudo, Antônio Conselheiro, antes de louco, como ele foi colocado por alguns, como que ele sofria porque tinha sido abandonado pela mulher. Então existem inúmeras histórias, mas a minha visão dentro dos sertões é que Antônio Conselheiro representava a resposta para um povo sofrido no sertão nordestino, para um povo que sofria. E quando você vem trazendo como foi fundada a comunidade de Canudos, onde todo mundo trabalhava, onde eram divididas, as coisas eram divididas, cada um tinha aquele onde eles tinham sustento, onde eles tinham que comer. Isso era a resposta para alguém que sofria, para alguém que passava fome. E esta é a minha visão que eu tenho aí, talvez, de Antônio Conselheiro.
Posteriormente, a gente vai colocar onde ele traz, dentro da parte onde ele traz um pouco de antropologia, talvez, e daí a obra ganhar esse destaque não só literário, mas histórico, geográfico, na sociologia, na antropologia, que pode estar analisando. Ele fala sobre o determinismo. O homem é determinado pelo meio onde ele vive. E aí ele traz essa parte. Por exemplo, ele traz que o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Que, embora ele traz o raquitismo, que era a visão preconceituosa que tinha do homem do sertão, um raquicho que sofria, ele diz que o sertanejo é, antes de tudo, um forte, porque ele sobrevive à seca. Ele era um Hércules Quasímodo. Hércules, o herói, né, o herói grego, o herói que representava a força, e Quasímodo, o personagem corcunda de Notre Dame, que é um personagem da literatura. E ele, embora fosse assim, defeituoso, quando a gente coloca entre aspas, embora ele sofresse, ele conseguia sobreviver como um herói, conseguia sobreviver às atrocidades do sertão. E aí a gente tem aí, na terceira parte da obra, a luta, onde ele destaca as 4 expedições que foram enviadas a Canudos. A primeira expedição, a gente coloca aqui o Tenente Pires, comandando 100 homens, vai seguir para atacar Canudos, só que eles são surpreendidos e derrotados pelos jagunços de Uauá, tá? E aí a gente tem as causas da luta, os preparativos da reação, a Guerra das Caatingas, os sertanejos enfrentaram os soldados com pedaços de pau, né, e pedras, como eles colocavam, não tinha nada. A segunda expedição, ele traz o Major Febrônio de Brito, seus 500 homens, tá? E aí também que vão descer por terrenos acidentados no Morro de Cambaio, em tabuleirinhos. Então, quando de 500 homens são reduzidos a 100 e eles recuam. Aí tem o Monte Santo, a marcha para Canudos, a incompreensão da campanha, o segundo combate, tá? Dizem que há um novo milagre de conselheiro, como é retratado nessa parte, tá? A expedição Moreira César. Aí a gente vem para a terceira expedição, que é geralmente a expedição comandada pelo coronel Moreira César, o corta-cabeças, né? Chega comandando 1.500 homens com canhões. Os sertanejos, mais uma vez, usam o terreno a seu favor, porque eles conheciam a Caatinga e o exército não, tá? E aí preferiam sempre o combate corpo a corpo, porque desorganizava as tropas. Então, e aí eles retiram para trás as munições e até os canhões, tá? Moreira César, o meio que o celebrou. A gente tem aí Floriano Peixoto, a primeira expedição, a crítica, a partir dos primeiros erros, a partir do Monte Santo, a batalha, toda essa parte narrada aí na terceira expedição. E a quarta expedição, onde a gente tem os generais de Arthur Oscar, tá? No sertão para lutar. Foi a matança sem precedentes nessa parte. Então a gente tem aí, em 1897, a guerra começa em 1896, vai acabar em 1897. São 8.000 homens que entram no sertão para lutar. Então ele disse que foi uma matança sem precedentes. Tá? Aí ele vai narrar toda a história, como é que foi o assalto a Canudos, os reforços. Aí ele traz os últimos dias. Tá, os vencidos, os prisioneiros, a degola, o depoimento do autor, o grito de protesto dele, o fim de Canudos, a parte onde ele traz aqui, eu vou ler para vocês, que Canudos não se rendeu, como ele diz. Canudos não se rendeu, exemplo único em toda a história, resistiu até o esgotamento completo, vencido palmo a palmo, na precisão integral do termo, caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram seus últimos combatentes, seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas, um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente das quais rugiam 5.000 soldados. Euclides da Cunha. Então essa é a visão dele sobre a questão, né? Canudos não se rendeu, exemplo único em toda a história. O arraial de Canudos foi, segundo Euclides da Cunha, foi massacrado. E, segundo o próprio autor diz, foi um crime, é preciso denunciar esse crime. Eu queria que vocês fizessem essa reflexão. O que foi a Guerra de Canudos? Qual a importância, qual o contexto dessa guerra para a nossa história? Qual o contexto dela para a nossa literatura? Teve necessidade realmente de haver o combate que houve em Canudos? Poderia ter sido evitado? A gente poderia ter feito alguma coisa? O que poderia ter sido, eu digo, né, os políticos na época, o governo, era necessário realmente combater Canudos?
quem era esse povo sertanejo? Como é que vivia esse povo? Eles vivem diferente do que viviam antes? O governo, ele dá condições ao sertanejo hoje de uma melhor condição de vida? Será que o sertanejo... Assistam a um documentário falando sobre os sobreviventes de Canudos. É interessantíssimo, porque trata a visão de pessoas que são descendentes de Canudos e contam a visão delas do que foi a própria guerra. E leiam, né? Óbvio, leiam, terminem de ler o livro Os Sertões, porque ele faz parte da nossa história, da nossa literatura. Ele traz recursos geográficos, antropológicos, sociológicos. Então, é uma obra de um caráter extremamente importante para a nossa história, né? Para a gente conhecer o que acontecia, porque a gente não tinha uma visão até então, porque não se denunciava o que ocorria. Então, leiam, terminem de ler o livro, façam essa reflexão, bons estudos e fiquem em casa.